Bom, boa noite, amigos. Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a nossa conversa é com Eric Garcia e com Luiz Antônio Dourado, ambos da Braskem, e nós vamos falar sobre a revisão da NR13. E um tema pertinente e muito importante. Nós somos a Seção Bahia da ISA Internacional, uma associação, uma sociedade voltada para estudantes, profissionais da área, engenheiros, técnicos, professores, alunos e empresários também. E nós temos um lema: junte-se a nós. Nós estamos criando o futuro da automação e precisamos de vocês. Precisamos de cabeças e precisamos de mãos. A nossa seção conta hoje com 51 membros profissionais e temos aí, acho que uns 30, o Abraão depois vai confirmar isso para a gente, uns 30 alunos. Tá? Então, junte-se a nós, precisamos de gente. Eric, pense no assunto aí, você e a Camila, viu? Sim, senhor. Quem somos nós? Nós estamos presentes em 44 países, temos em torno de 40 membros e 135 sessões, das quais a ISA Bahia é uma delas. No Brasil, nós temos mais a seção São Paulo, seção Vale do Paraíba, também em São Paulo, seção Campinas, em São Paulo, a seção Rio de Janeiro e a seção Curitiba. E voltando aí, prestes a se tornar novamente efetiva, a do Rio Grande do Sul. Sessões estudantis, nós temos hoje atuantes de Goiás, da Universidade de Anguera, a nossa hoje, que o Abraão vai falar um pouquinho sobre isso, e temos a Inatel. A Inatel e a Poli também estão voltando aí pós-pandemia. Estamos comemorando 30 anos. O motivo dessa conversa é exatamente isso, é comemorar os 30 anos. E trouxemos aí essas duas feras para conversar conosco. E 75 anos de ISA Internacional. E acabamos de eleger o Mandolese como presidente da ISA para o biênio aí 22-23. Um apanhado rápido da nossa diretoria muito unida. E olha que a gente não está conseguindo juntar, fazer a reunião para tomar uma cervejinha e pensar mais no futuro. Mas a pandemia nos deu uma grande vantagem de, regularmente, ou toda semana, a gente está se reunindo. E nós temos um apanhado rápido aí do que nós fizemos esse ano e queremos fazer muito mais no ano que vem. Nós fizemos o primeiro curso EAD das ISAs São Paulo, Brasil, com o Davi, nós fizemos dimensionamento e especificação de válvula de controle. Com o Marco Antônio Ribeiro, nós fizemos tudo EAD aqui, medição de vazão, e terminamos essa semana passada, terminamos na segunda-feira, a instrumentação, ferramentas para a indústria 4.0. Muito se fala da 4.0, mas a maioria está esquecendo da instrumentação. Muito se fala da automação e estão se esquecendo da instrumentação. E fizemos um outro evento com sucesso retumbante com o Everaldo Lázaro, instrumentação analítica. Nós dividimos nossos eventos esse ano entre cafés e conversas. Nós tivemos Café ISA Seção Bahia. O primeiro desse ano foi com a Renata Araújo, da Braskem, e com o Guilherme Neves, da ISA Rio de Janeiro, onde eles falaram de normas e orientações. E nós repetimos, praticamente, o evento foi tão um sucesso tamanho que nós acabamos de repeti-lo aí semana passada, trazendo o pessoal da Balmier, o Bruno, para falar das aplicações na indústria de processos, a segurança cibernética para a indústria de processos. Nós tivemos também um bate-papo, um café com o Bulgarelli, que é um dos papas dessa área de atmosferas explosivas, e tivemos aí uma junção com a ISA Rio Grande do Sul. Trouxemos o Aleomar, o Neuri e o Francisco Brasileiro, e nós falamos sobre o novo perfil do profissional. O que as empresas procuram hoje
trazer para o seu meio? Qual o profissional? Qual o tipo? Quais as adequações que eles têm que cumprir ou se preocupar? Esse evento foi fantástico. Tivemos mais de 130 pessoas. E tivemos cá em Andres House também um café sobre diagnósticos inteligentes de instrumentos. Outra modalidade é essa que nós estamos fazendo hoje também. Nós tivemos uma conversa sobre certificações aí com a Camila e com o Luiz Antônio Dourado. Esse aí, na verdade, foi promovido pela ISA Seção Estudante e nós entramos em conjunto. Trouxemos o Luizão para falar um pouquinho do CREA e tivemos um bate-papo fantástico aí com o Davi Rodrigues sobre válvula de controle, que foi muito bom esse encontro. E esse de hoje vai estar no mesmo nível, tenho certeza absoluta. E eu quero convidar todos para o café do dia 9. Estamos trazendo aí o Makarovs, que é nada mais, nada menos que o diretor de energia da Microsoft. Tá? Então, quero que coloquem na agenda aí. Ele vai falar sobre transformação digital na indústria de processo. Ele está escrevendo um artigo para o nosso novo newsletter, que sai agora em novembro, dezembro. E gostaria de chamar a atenção nesse último que a gente mandou para todo mundo, que eu espero que a maioria tenha recebido. Tem um artigo do Davi, onde ele fala sobre normas na especificação de válvulas de controle. Muito bom, está fantástico esse newsletter passado. E eu quero convidar aqui o Abraão. Nós tivemos aí o grande presente desses 30 anos, na verdade, foram os estudantes aí que trouxeram essa sessão aqui, está em nome da Universidade Federal da Bahia, primeiro que precisava de uma universidade, e segundo que precisava de um professor e orientador, e o orientador é o Rui Barros, que é membro da INSE Seção Bahia. Abraão, palavra contigo. Boa noite, boa noite. Pois é, então, a gente vem desde de junho, na verdade, articulando para conseguir oficializar a sessão, então demorou um pouco, foi um pouco burocrático, então a gente precisa realmente de mais estudantes para ajudar a gente, justamente para fazer um movimento mais forte. A gente está sempre em contato, todos esses nomes que Jerônimo citou aí, de gente muito, muito fera para as apresentações, a gente está sempre em contato, então é uma aproximação muito grande dos profissionais do mercado de trabalho com a gente da universidade, então é bastante importante. Então, se tiver algum aluno assistindo e quiser se juntar, pode procurar a gente está sempre fazendo novas filiações, e a gente já está participando de alguns cursos também, então o momento agora de aperfeiçoar o conhecimento, então aproveitar para convidar todo mundo a fazer parte e ajudar a gente nesse movimento. E agradecer também a Seção Bahia, porque eles ajudaram muito a gente, Jerônimo, Alex, toda a direção, e o nosso professor orientador, que é o Rui. Legal, Abraão. Vamos junto aí. Vamos fazer grandes eventos para o próximo ano. Exato. Vou ter uma breve apresentação das duas feras aí. Não daria para colocar aqui o currículo de cada um, não caberia nesse slide. Uma breve apresentação. O Eric Garcia, engenheiro especialista na Braskem, né, em investimentos e tecnologia, engenheiro formado pela Universidade Federal do Pará, engenheiro de controle e automação pela Unip e tem especialização em automação industrial pela UFBA. O Dourado, também trabalhando na Braskem, engenheiro de instrumentação e especialista de manutenção e confiabilidade. Engenheiro pela UFBA, especialização em automação e controle de processos industriais também pela UFBA. Já estão apresentados, eu passo a bola para o Dourado agora, vou tirar minha apresentação e vocês fiquem à vontade, boa apresentação e agradeço a todos pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Na verdade, quem vai estar puxando a apresentação é o Eric, mas fala um pouquinho do histórico disso aí para vocês. Né? De onde a gente chegou aqui, onde nós estamos, né? Falando sobre sistemas experimentais de segurança para caldeiras. Né?
Então, a NR13 dispõe de uma série de requisitos, regulamentos, para que se assegure a segurança da operação dessas caldeiras. E um desses requisitos, né, de forma normal, vamos dizer, numa caldeira convencional, é que você tem um intervalo máximo de paradas, salvo engano, de 24 meses. Tá? Se você não tiver nenhum atendimento, nenhuma das outras condições que tornam você capacitado a estender essa campanha. Tá? Já no final da década de 90, foi criada uma figura chamada o SPI, né, que é o Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos, que trazia alguma flexibilização nesses intervalos de manutenção de equipamentos de caldeiraria, né, de inspeção interna de reatores, trocadores de calor, de vasos de pressão. Né? E um dos itens do SPI é que tem que ter uma equipe própria de inspeção de equipamento, pessoal qualificado, capacitado. Você estende dentro de um certo prazo, mas não é ad eterno, né? Não é uma coisa, vamos dizer assim, um benefício, né, sem limite, não. Você estende aquela campanha que seria vamos dizer, de 2 anos, você estende para 3 ou para 4 anos. E um dos itens, né, que o SPI viabilizou a extensão de campanha foi as caldeiras, né, foram criados, na norma original, se não me engano, 3 grupos de operação de caldeiras, um em que não é seguro a operação de parada, ela tem que acompanhar o prazo de campanha do equipamento principal, mas precisava ter o SPI para que o equipamento principal pudesse estender a campanha, a caldeira acompanhasse. Fizeram caldeiras, se não me engano, ligada a reatores, é um caso bem específico da Petrobras. As caldeiras que a gente chama de classe B, né, que é categoria B, e essas poderiam ter o seu intervalo naquela norma, né, no início desse período, estendido para 36 meses, ou seja, você ganhava 1 ano a mais de operação das caldeiras, né, são 50% a mais aí de disponibilidade de tempo da caldeira, de intervalo de paradas. Isso trazia uma série de vantagens financeiras para a empresa. E, na época que isso foi feito, o foco foi muito em cima de qualidade de água e de qualificação da mão de obra de inspeção de equipamento, mas não se falava ainda de instrumentação. E hoje a revisão foi feita agora em final de 2017, 2018, ela já botou na mesa, né, a parte de instrumentação, a parte que cabe a gente de automação, instrumentação, de intertravamento, né, bem específico, né? E se você tem um sistema de segurança, de proteção, de segurança da caldeira, para garantir que ela opera sempre dentro dos seus limites seguros, né, limites especificados, e que você tem todos os outros requisitos, a parte de controle de qualidade de água, de inspeção de equipamentos, você pode estender esse período de campanha hoje até um pouco mais aí de 36 meses, se não me engano, chegamos aí não, agora a gente pode ir a 36 meses. Antes era 30 e agora nós podemos ir a 36 meses de extensão de campanha. Isso, vamos falar agora, puxar um pouquinho para a gente poder entender do ponto de vista de valores. Para a Braskem, né, o quanto isso aí vale. A parada de uma caldeira dessa para nós é um transtorno bastante grande. Nós temos hoje 4 caldeiras de grande porte em operação, e você parar essas caldeiras de 2 em 2 anos, como seria a regra normal da NR13, significa que de 6 em 6 meses a gente teria que estar parando uma caldeira que leva em torno de 90 a 120 dias para fazer toda a manutenção dela. O custo disso para a gente é extremamente alto. Tá? O custo de caldeiraria, o próprio custo de serviço de instrumentação é muito alto. E essa extensão de campanha, assim, que só aumente o risco para a operação, não traz risco nenhum de um incidente maior, de maior gravidade. A gente vai estar preservado a segurança, seja pelos controles de inspeção de equipamento, seja pelos nossos intertravamentos, traz para a gente uma tranquilidade muito grande e um benefício financeiro para a empresa, no final das contas. A gente passa a ter uma parada por ano, ou um pouco mais de uma parada por ano. Isso é uma vantagem muito grande, aumenta muito a flexibilidade operacional. Inclusive, em conversas que eu tive com nossos colegas da integridade, isso é um benefício, vamos dizer, de segurança para a caldeira. As serpentinas das caldeiras da gente, elas sofrem cada vez que elas são resfriadas e aquecidas, ou seja,
separar ela mais vezes, você introduz mais problemas do que você estender uma campanha. Então, até dentro desse ponto de vista, para a gente isso foi um benefício, né? A gente consegue aproveitar aí a vida útil real da caldeira um pouco mais de tempo, sem que isso aí represente risco maior para ninguém, tá? Nem para acidente para pessoas, nem para dano para o equipamento. Até tem que pensar uma coisa, né? Se tem uma coisa que seria danosa para a gente, essas caldeiras são muito automatizadas, elas operam praticamente sem operadores no campo. Então, se houver um incidente maior com elas, o dano vai ser muito maior no equipamento, muito pouco provável que tenha risco a pessoa que vai atingir alguém. A gente não quer que atinja de qualquer maneira, mas o dano para a empresa da perda do equipamento seria bastante severo, bastante complicado a gente conviver, faltar uma dessas caldeiras um período mais prolongado, né? Então, a gente de maneira nenhuma faria algo que colocasse isso em risco, né? E o esforço de fazer essa melhoria na norma foi um esforço que trouxe um resultado grande para a Braskem. Esse trabalho foi conduzido aí, né? Toda a revisão de norma regulamentadora ela é feita por um grupo tripartite. Não sei se vocês têm interesse em ouvir alguma coisa sobre isso, mas um grupo tripartite é um grupo de representantes do governo, um grupo de representantes dos trabalhadores, no caso dos sindicatos, né, da representação dos trabalhadores, e um grupo das indústrias, das empresas, né? Isso aconteceu assim para a NR10 de eletricidade, aconteceu para a NR12 e também para a NR13. A gente teve a sorte, eu e o Eric, de sermos convidados aí pelo pessoal de inspeção de equipamentos da Braskem a manifestar alguma coisa. Como é que a gente poderia fazer, de alguma maneira, a inclusão de um item que, se a gente tivesse um sistema de intertravamento que garanta a operação segura da caldeira, que isso fosse levado em conta e permitisse a extensão de campanha. E o resultado do trabalho é esse que o Eric vai mostrar aí para vocês um pouquinho, né, que é onde entra a segurança funcional e como isso aí, a gente aplicado a caldeira, permite a gente fazer essa extensão de campanha. Tá? Fechou, Dourado? Fechei. Vamos lá, você agora, chefia. Muito obrigado aí. Obrigado. Boa noite a todos aí, eu não falei ainda. Vocês conseguem me escutar? Tá bom o som aí? Tá ótimo. Bom. Então vamos lá, né, pessoal? É muito bom aí falar dessas questões de segurança funcional, né? Esses conceitos de segurança funcional e a aplicação desses conceitos nessa última revisão que houve da NR13, né? Então, como foi colocado, né, os primeiros pontos que a gente levanta aí é exatamente esse, né? Eu tinha eu tinha que fazer verificações nesses equipamentos de grande porte, né? Essas inspeções, num prazo máximo aí de 24 meses, se eu tivesse SPI até com 30 meses, né? E, na verdade, quando foram colocados esses conceitos de segurança funcional dentro da norma, né? A gente pode, na verdade, ter uma extensão agora até 48 meses, né? Então, o primeiro ponto que se coloca é isso: como é que eu aumento o meu prazo de inspeções, né, entre inspeções, e eu vou ter o meu equipamento com a integridade dele, né, conforme estava colocado na norma anterior, né? Então, quando você pensa assim de imediato que você está fazendo um aumento de prazo de inspeções, você pensa que você está diminuindo a segurança do equipamento. Mas, na verdade, a gente vai ver um pouquinho. Está interrompido aí o som, estou ligando para ele. Eric, você foi para o mundo por alguma razão. Alguém te emudeceu. Alguém me emudeceu. Voltei? Voltou. Então, pronto. Eu não sei até onde eu falei, mas voltando. O conceito é esse, né, que eu estava comentando, como é que eu aumento o intervalo entre inspeções desses equipamentos e eu consigo manter a integridade, né, desse meu equipamento. Numa primeira ideia, né, num momento inicial, você pensa que você está aumentando
esse prazo de inspeções, você perde nas verificações que precisam ser feitas, né? E com isso você perde você poderia ter mais danos aos equipamentos. Mas, na verdade, quando a gente insere esses conceitos de segurança funcional, né, a gente vai ver aqui, a gente vai entender que há um aumento na segurança de sua planta, né? Ou seja, então a gente entende que é uma coisa muito boa, né? Eu estou aumentando o meu prazo de inspeções, com isso um impacto significativo aí, como foi colocado, né? E nos seus custos de manutenção. E mesmo com essa diminuição de custos de manutenção, eu tenho um aumento da minha segurança de minha planta, né? Então a gente vai entender como é que isso funciona. Não estou conseguindo passar aqui o slide. Já passou o slide aí? Sim, agora está em agenda. Pronto, agenda, pronto. Então, são esses os pontos, né, que nós vamos comentar hoje. A ideia é estar falando aqui durante uns 20, 25 minutos, né, sobre esses pontos que nós colocamos aí. Primeiro a gente vai falar exatamente sobre esses conceitos de CIS, né, de onde é que nasceu essa ideia, né, da aplicação desses conceitos de segurança funcional para esse tipo de equipamento. Falar um pouco sobre a norma, né? Esses itens, não vamos falar sobre todas as modificações que houveram nessa última revisão, mas vamos colocar foco aí nesses pontos específicos dos itens de segurança funcional, né? Falar um pouco das normas, né, de referência, que são base aí para esses conceitos. Falar um pouco sobre como é que eu faço a implementação, né? Como é que eu comprovo, como é que eu faço a minha comprovação que eu tenho um CIS, para que a partir daí eu possa eu possa pedir, né, um aumento entre intervalos de manutenção, entre prazo de inspeção. Vamos ver aí um pouco também como é que esse CIS, a gente faz esse cálculo de confiabilidade, né, que isso está falado lá na norma, né, a norma fala nesse cálculo de confiabilidade. Vamos entender aí um pouco o que é esse cálculo de confiabilidade. Falar rapidamente das documentações, né, que são necessárias. E no final a gente abre aí para os questionamentos, né? E se houverem respostas, né? Só fica à vontade aí para se perguntar e a gente responde até onde a gente sabe, né? Ok, até aí, pessoal? Então, começando, né? De onde é que nasceu essa questão de aplicar esses conceitos de segurança funcional para equipamentos como dispostos na NR13, que são caldeiras, né, de categoria A. O primeiro ponto que eu levanto é esse, né? Existe uma série de normas chamadas prescritivas, né? A exemplo aí da NFPA 85, existe também uma série de normas de proteção em máquina, né? A 670, 612 aí. Então, assim, são normas muito boas, são normas, nada contra, só que elas são normas onde você tem, assim, colocando entre aspas, né, aquilo que é chamado de receita de bolo, né? Receita de bolo. Assim, normas excelentes, normas muito boas. Somente que quando você coloca uma série de itens que tem que ser feitos e executados sem exatamente solicitar que as análises de risco de sua envoltória, né, sejam vistas, eventualmente você pode colocar, implantar tudo que está na norma e pelo fato da norma ela não conseguir cumprir o escopo do universo inteiro, né,
eventualmente você pode ter riscos associados que não foram verificados, né? Você olhou a norma, implantou ela conforme está colocado lá, mas na sua implantação específica podem ter riscos associados que não foram vistos. E aí você tem, a sua planta pode estar com algum tipo de exposição. Então, essas normas, né, a exemplo da NFPA 85, já desde a edição anterior, né, tem uma edição mais recente de 2019, tem uma edição anterior de 2010, ela já falava em avaliações dessas funções instrumentadas, né, dessas possíveis funções instrumentadas, com olho nas normas de performance, né, que são basicamente a IEC 61511, né, e a IEC 61508. Né? Então, já tem 10 anos que essa norma-mãe aí de aplicações, né, ela já cita lá no seu anexo A a utilização dessas normas de performance. Outro ponto que eu trago, né, também que foi colocado aí, a extensão dos intervalos de inspeção, minimizando esses custos de manutenção. Né? Então, o impacto é significativo. Quando eu saio de um prazo de inspeção de 36 meses e eu levo para até 48 meses, então eu estou falando aí de 2 anos e meio para 4 anos, então a gente está falando de economias aí na manutenção desses equipamentos de grande porte na ordem de milhões. Né? Então, é um impacto realmente significativo. A questão da avaliação da capabilidade sistemática dos componentes, né, e avaliação das falhas de modo comum desses componentes é um conceito da IEC 1511, é um conceito da segurança funcional. Então, esses conceitos, quando a gente levou para dentro da norma, né, dessa revisão, esses conceitos passaram a fazer parte da NR. Né? Então, isso é muito interessante. Isso não era visto, né, digamos assim. A questão de requisitos de seguradoras, né, que já tem anos que se pede que essas funções instrumentadas elas sejam vistas aí sobre o olhar, né, desses conceitos de segurança funcional, da IEC 1511, né, sendo mais específico. Então, isso vem de encontro com esses requisitos aí de seguradoras. E, no fundo, né, na verdade, né, a ideia que está por trás disso tudo é esse, né? Aumentar a segurança da sua planta, né? Você ter as suas instalações com um nível de segurança maior. Oi? Oi? Posso continuar? Pode continuar. Ok. Só para ver se houve algum bug. Bom, entrando na questão da norma, né? Essa revisão foi, na verdade, tem uma revisão mais recente, mas essa revisão que implantou esses conceitos da segurança funcional é essa a portaria 1082, né, de 18 de dezembro de 2018. Esse conceito de SIS, de segurança funcional, ele cabe para as caldeiras de categoria A, né? Só para a gente entender, né, são aqueles equipamentos com pressão igual ou superior a 19,98 kg, né, com volume superior a 100 litros, ou seja, equipamentos de maior porte. Né? E aí, quando a gente vai lá para a norma, né, já nas revisões anteriores, você tinha esses prazos, né, de 24 meses, né, para a categoria A, sendo que se você tivesse o SPI, você poderia estender esse prazo entre inspeções para 30 meses. Né? Isso já era da norma. Né? E aí, com essa revisão, essa implantação desses conceitos, se abriu a chance, né, de, nas instalações que se comprovasse que existia um SIS, né, um sistema instrumentado de segurança, né, um SIS,
eu pudesse estender esse prazo para 48 meses. Desde que, né? Quais são essas regras, né? O primeiro ponto que a norma coloca é essa: você tem que ter o SPI, né? Então, se você levar de 30 meses para 48 meses, a questão do SPI é mantida. Você tem que ter o serviço próprio de inspeção de equipamento. E aí, entrando nos pontos mais específicos desses requisitos, né? Ele pede uma análise formal, né? Identificando os seus riscos a serem mitigados por funções instrumentadas de segurança, né? As suas SIFs, né? Suas Safety Instrument Functions, onde nessas funções instrumentadas você quantifica a necessidade de risco a ser mitigado. Essa quantificação é o seu SIL, né? O seu nível de integridade de segurança, né? Que você requer para mitigar, conforme normas internacionais. Aí, que normas internacionais são essas, né? Então, basicamente, está falando da IEC 1511. Ou seja, você precisa identificar e quantificar o seu risco, né? A questão de você ter um CIS implementado, conforme esses itens que nós vamos ver um pouco mais na frente, e a questão de manutenção, né? Então, esse CIS ele tem um estudo específico de confiabilidade, né? Que eu já adianto aqui que esse estudo de confiabilidade, na verdade, é o cálculo de verificação de SIL, né, das suas funções instrumentadas, e dentro desse estudo, uma das entregas desse estudo é o seu intervalo de manutenção dos componentes que compõem essas funções instrumentadas. Então, esses são os 3 pontos-chave. Os demais itens aí do pH, do responsável técnico, questão da qualidade da água, o controle de materiais, isso, na verdade, é uma coisa básica da norma, né? Você tem que, não vai adiantar você ter um CIS e não ter o controle dos seus equipamentos aí pelo SPI, né? Então, o SPI é para você, na verdade, estar certo, né? Que esses outros itens básicos da norma, né? Da NR se cumprem, e estando ele em ordem, e você fazendo a comprovação desse CIS, que existe um CIS fazendo esses controles de riscos, você pode fazer, na verdade, levar, né, esse equipamento a um prazo maior de intervenções de manutenção. Né? Indo para os aspectos mais específicos, né, onde a norma fala de o que seria esse CIS, então eu chamo a atenção para esse item 13443, né, onde ele diz que esse CIS ele tem que ser baseado em estudo de confiabilidade. Então, o que é esse estudo de confiabilidade? É aquilo que se falou, né? Na verdade, é um estudo onde você vai identificar e quantificar as suas funções instrumentadas, né? Alocar SIL para ela, alocar nível, né, de integridade, e a partir daí você fazer o cálculo de verificação, ou seja, todos aqueles componentes que vão que vão compor aquelas funções instrumentadas, você tem que estar certo que eles são bons o suficiente para mitigar esse risco. E aí, nesse item, tem um ponto-chave aqui, tá? Que é exatamente esse aqui, que garanta a execução segura da sequência de acendimento e o bloqueio automático dos combustíveis, né? Então, o que é isso? Quando a gente vai para a IEC 1511, ela explica lá, né, olha, você tem que fazer essas análises de risco, especificar os seus componentes e tal. Mas não existe um foco muito grande nessas questões de sequenciamento, né? Então, isso, para esse tipo de equipamento, para caldeiras, né? Essa questão das suas sequências de operação, elas são muito importantes, né?
E aí, onde é que estão essas sequências, né? Elas estão no seu BMS, elas estão no seu Burner Management System, né? Seu sistema de gerenciamento da combustão, né? Isso é um equipamento, né? Um sistema de lógica, e é onde você coloca lá todas suas sequências, né, de operação. Então, a partir do momento que você faz um estudo de confiabilidade, né, dessas funções que estão fazendo parte do seu BMS, o seu BMS ele passa a ser o seu CIS, né? Ou seja, ele vira um BMS/CIS, né? Existe um estudo de confiabilidade para todos os componentes, né? E também dentro do BMS existe uma execução segura das sequências, né? Então é muito importante isso é um ponto-chave, né? Não é simplesmente a aplicação da IEC 61511. Na verdade, tem que existir essa execução segura das sequências, né? Ou seja, tanto a parte que você está iniciando, né, de purga, né, a parte que você inicia a sua combustão em si, a sua queima, né, e o modo de operação normal. Eu lembro que tem alguns anos, Maurício Moreno já falava nisso, né? Nossos RASOPs, né? Nossas análises de risco, ela tem que prever todos os modos de operação. Existem riscos associados a cada modo de operação. Existem frequências e consequências, né? E portanto, riscos associados aos seus diversos modos de operação. Isso é particularmente importante para essa implementação, né? Essas verificações de risco nos seus vários modos de operação. Eu não esqueço das coisas importantes que as pessoas me falam, né? Então, isso é uma coisa que tem alguns anos que ele me falou e eu lembro disso até hoje. Tem uns bons quase 10 anos aí. Os itens 4, né? O item 4, na verdade, a partir do momento que você instala, você tem que comprovar, né? Tem que ter toda uma documentação de engenharia, né? Que ele foi montado de acordo. A questão do item ponto 5 é a questão, tem que estar implementado no seu estabelecimento um sistema de gerenciamento de mudanças, ou seja, as mudanças têm que ser controladas, né? E nesse sistema de gerenciamento de mudança, é um conceito básico desses sistemas, ele pede que a cada mudança que for feita, as análises de riscos, né, que forem executadas sejam reanalisadas. Então, isso é importante também. E o item ponto 6 fala da questão de manutenção, né? Então, como eu comentei, quando você faz esse cálculo de confiabilidade, essa verificação de fio, uma das entregas são os seus intervalos de manutenção daqueles componentes, né? Então, isso tem que ser, isso tem que estar de acordo, né? Os seus procedimentos de manutenção têm que estar de acordo com o seu cálculo de confiabilidade. E aí tem vários itens aí, tanto no que deve ser feito, quanto no quando deve ser feito, né? Então, isso é uma questão importante também. Também na norma fala, né, na parte lá, quando ela explica os vários termos, ele fala o que é o estudo de confiabilidade, né? O pessoal tem muita dúvida, mas que estudo de confiabilidade é isso? Na verdade, é o cálculo de verificação de SIL, né? Onde você faz lá a sua verificação do que você colocou para funcionar. Ou seja, o cálculo de verificação do SIL instalado, né? Você tem o SIL que é determinado nas suas análises de risco, quanto você requer, né, a ser mitigado. Esse é o SIL requerido, né? E a partir do momento que você faz a especificação dos seus componentes, você vai fazer um cálculo de verificação do seu SIL a ser colocado em operação, né? O seu SIL instalado. Ok até agora, pessoal? Ou ninguém está me escutando?
essas apresentações, quando ninguém fala nada, você pode tá fora do ar aí, você... Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gabriel. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao item ali do acendimento por sequenciamento, né? A minha dúvida seria se as caldeiras que não possuem o sequenciamento automático de acendimento, mas sim por procedimento operacional linkado a uma análise de risco. Isso atenderia ao item de acendimento automático? Assim, Paulo, em tese, eu entendo que sim, tá? Na verdade, se a sua lógica, onde você faz esse controle todo, ele pode ser entendido como um BMS, né? E aí você tem várias questões a serem verificadas, tá? Se você faz isso com um acendimento manual, pode ser que isso que se espere chamar, que se pretenda chamar de BMS, os componentes dele, né, sejam relés, né, é um exemplo, né, e nesse sequenciamento manual executado por relés, quando você for fazer o seu cálculo de confiabilidade, você não vai conseguir chamar aquele BMS de CIS, porque ele não vai ter uma confiabilidade mínima, né, para poder ser enquadrado dentro das questões da IEC 61511. Isso é uma questão. Agora, se você faz isso por um sistema de lógica, né, que tenha, né, seja um pouquinho melhor, mas mesmo assim você tem dentro desse sequenciamento intervenções manuais, ok, né? Se as suas verificações de risco, né, que a gente vai ver um pouco mais na frente essas etapas, elas viram que necessita disso, de ser assim, são essas verificações de risco, né, que falam e ditam, né, qual é o sequenciamento que deve ser feito, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeito, Eric. Obrigado aí. Não. Faz todo sentido. Vamos em frente, que talvez quando a gente falar um pouco mais na frente, você entenda um pouco mais aí desse questionamento que você fez. Falando um pouco aqui rapidamente das normas de referência, né? Então, essas normas de referência da segurança funcional que foi utilizado para balizar isso que a gente fez lá na NR13, né? Na verdade, é a IEC 61511. De 2 anos para cá, a ISA E74, né, parte 1, ela ficou exatamente igual à IEC 61511, né? Então hoje ela é chamada de ISA 61511.1, né? E aí eu estou mostrando ela, né, porque na verdade os membros da ISA, né, têm acesso a essas normas. Eu acho que ainda tem, né? Podem entrar lá e dar uma olhada, hein? Eu acho que não. Tem as normas quando elas são da ANSI ou da IEC, eu acho que já não tem mais o direito de olhar. Membro de olhar. Não, quando é IEC, sim, quando é IEC, não. Mas na verdade essa é a parte 1, né? Então, na verdade, você tem lá a parte 2, na verdade, da ISA E74, né? Aí você tem a parte 2, parte 3, que são bem iguais, né? Bem similares à IEC. Mas assim, eu estou mostrando aqui a norma da ISA, que é exatamente igual, porque aqui é uma apresentação da ISA, então acho que vale a pena levantar essa bola aí, né, Geraldo? Outra norma de referência dessa série, né, dessa série S84, né, do comitê S84, é essa parte 5, que é exatamente esses guias de como eu chamar o meu BMS de CIS, né? Como é que eu digo que o meu sistema de gerenciamento da combustão é um CIS, né? Então, você tem uma norma da ISA, da série 84, parte 5, que nós vamos ver, né? Exatamente como isso é feito, que fala sobre isso, né? Que fala exatamente isso. Então, é basicamente nessa norma que nós vamos estar colocando o olho aqui hoje, tá? Então, foi ela que
também serviu de base aí para essas colocações aí dos conceitos da segurança funcional dentro da revisão da NR13, né? Outra norma de referência que sempre tem que se falar, né, quando se fala de caldeiras, né, é a NFPA 85, né? Então, é uma norma mãe, aí é uma norma muito rica, né? Então, as pessoas que precisam entender um pouco mais aí sobre esse sistema de controle e proteção, se puderem ter o acesso a essa norma, eu recomendo, né? Então, é uma norma muito rica e muito grande também, né? Mas, assim, é uma norma de base, né? Bom, entrando nessa questão da ISA 74, parte 5, ela fala lá, como toda essa norma, essa série 74, né? Ela fala de um ciclo de um safety life cycle, né? Um ciclo de vida de segurança, né? Aí, quando a gente entra nessas etapas desse ciclo, nada mais é do que o ciclo da IEC 61511, com o adicional daquelas verificações, as análises de risco, identificando os riscos nos vários modos de operação do equipamento, né? Então, quando a gente vai para lá, ele dá várias possíveis funções instrumentadas, né, nesses BMS. E aí, exatamente esse é o ponto que eu chamo a atenção de vocês, né? Os modos de operação, quando vai ser feito essas análises de risco para esse tipo de equipamento, você pode ter funções instrumentadas em determinado modo de operação que não se apresentam em outros modos de operação, né? Você tem frequências e você tem consequências que podem não ser exatamente similares, né, iguais entre os vários modos de operação. E aí, quando você tem frequências e consequências que não estão exatamente iguais entre esses vários modos de operação, você eventualmente tem o seu CIL, uma função instrumentada alocada para um modo de operação que tem um determinado CIL, e aí, de maneira similar, para o outro modo de operação, você tem uma função que é similar, mas que não vai ter esse mesmo CIL, né? Então, isso é uma questão extremamente importante, né? Você tem que estar certo que todos os modos de operação da caldeira, né, são analisados, são vistos e alocar as suas funções instrumentadas para esses diversos modos de operação, além de garantir que esses modos de operação estão com seu sequenciamento certo, né, e adequado dentro do seu CIS/DMS. Ok? Isso é um conceito muito importante, né? Isso é um conceito muito importante que a norma pede. Indo aí para como executar, né? Então é o processo básico aí da questão da IEC 61511, né? Eu vou identificar os meus eventos, né? Identificar as funções. Isso eu vou fazer através de métodos aí como RASOP e outros métodos, né? De identificação de possíveis funções instrumentadas. Fazendo essas identificações dessas possíveis funções instrumentadas, eu vou fazer um método, eu vou partir para um outro método um pouco mais elaborado, né, para eu fazer a quantificação dessa necessidade de mitigação de risco, né? A partir dessa quantificação da necessidade de mitigação de risco, eu vou identificar o meu CIL, né? O quanto que eu preciso mitigar o meu nível de integridade de segurança requerido, né? Quanto que eu necessito mitigar. Isso vai ser feito através de outros métodos de análise de risco, né?
como o próprio lopo aí, que é bastante usado, a árvore de falha, matriz de risco. Na IEC 61511, a terceira parte dela, é exatamente sobre isso, né? Essa especificação desse CIL para necessidade de mitigação, né? Então, a partir daí que eu identifiquei essa necessidade de mitigação, eu vou fazer as especificações, né, dessas funções instrumentadas, né? Então, essas especificações, elas vão envolver esse meu cálculo de verificação de CIL, que é o estudo de confiabilidade que está na NR13, né? Então, esse é o estudo de confiabilidade, ou seja, eu vou especificar os meus sensores, né? O meu sistema de lógica, os elementos finais dessa lógica, né? Geralmente a gente está falando de válvulas, né? Válvulas on-off, e a partir desse estudo de confiabilidade, desse cálculo de verificação de CIL, onde eu vou ver todos os componentes, né, que compõem essa malha, eu vou verificar se ele possui uma confiabilidade que me atenda àquela necessidade de mitigação. Então, é assim que é feito. A partir daí, a parte de documentação, né, implantação, montagem, verificação da montagem, né, que aí toda a parte de documentação tem que estar em ordem, né, os manuais de operação, a parte de manutenção com os procedimentos, o seu sistema de gerenciamento de mudanças, né, tem que estar implementado. Então, isso tudo vai compor o seu book, né? Vai compor o seu book, e é esse book que tem que ser apresentado para se poder levar, né, se a gente vai conseguir comprovar esse FIS ou não. Ou seja, eu faço as análises de risco, identificando, né, quais as funções, faço a minha engenharia para implementar essas funções, e a partir daí estabeleço meus manuais de operação, os procedimentos, e faço essas comprovações, e com isso eu comprovo que eu tenho verdadeiramente esse SIS, né, Sistema Instrumentado de Segurança. Indo mais específico aí para as etapas, né, aí todas as empresas têm a sua matriz de aceitabilidade de risco, né, está aqui um exemplo. Dentro dessa matriz vão ser executadas as suas verificações de risco, né, e novamente para os vários modos de operação, né, e dentro dessas identificações desse risco, você vai identificar essas possíveis funções instrumentadas, né. Dentro dessas possíveis funções instrumentadas, você vai fazer suas análises subsequentes, fazendo a quantificação dessa necessidade de mitigação, para estabelecer o seu CIL, né. Então, o quanto você requer mitigar, né? Então, isso é o seu CIL requerido, né? Requerido. Estabelecendo isso, né? Você vai fazer toda uma documentação. Isso tem que estar muito bem documentado, essas análises de risco, né? Até porque possíveis modificações futuras tem que voltar nessas análises e verificar o impacto, né? Ou seja, se eu for mudar lá um modo de operação ou mudar uma determinada função, eu tenho que voltar aqui nessas análises que foram executadas, né? E verificar o impacto. Isso faz parte do seu sistema de gerenciamento de mudança, né? Então, isso tem que estar muito bem documentado. Só lembrando, né, nessa etapa, falando novamente aí da parte 3 da 61511, a gente tem vários métodos, né, árvore de falha, matriz de risco, né, gráficos de risco, e o próprio LOPA, né, o próprio LOPA também faz parte dessa norma, embora talvez uma fonte muito melhor seja o livro do CCPS, né, sobre LOPA. Bom, a partir daí que eu defini o CIL para minhas funções, né, eu vou ter minhas funções lá, então, exemplificando, né. Então, nesse modo de operação, que eu estou iniciando lá com a caldeira, né,
foi identificado um possível risco aí de uma baixa pressão de gás combustível, né? Para mitigar esse risco, eu vou ter que ter um sensor para medir essa pressão. Esse sensor ele vai para uma determinada lógica, né, que é o seu BMF/CIS, e essa lógica vai atuar nos elementos finais, que geralmente são válvulas, né? Então, isso, para esse modo de operação, ele se verificou lá, identificou uma determinada frequência, uma determinada consequência, né, desse risco acontecer, e isso eu determinei a minha necessidade de mitigação, eu determinei o meu CIL. De maneira similar, para um outro modo de operação, né, operação com a caldeira em operação normal, eu vou ter também um outro risco que seja de maneira similar, né, uma baixa pressão de gás, combustível. Eventualmente, eu tenho o mesmo sensor, ou eventualmente não é o mesmo sensor, porque ele está medindo em outro ponto, né? Isso também vai para uma lógica e também pode atuar nos mesmos elementos finais. Então, as análises de riscos que são executadas, elas têm que fazer essas verificações. Então, eu tenho funções que podem ser similares, podem ser exatamente ter os mesmos componentes, mas eu posso demandar CIL diferente entre elas. Por quê? Porque as minhas frequências e consequências não são exatamente iguais. Então, essa questão ela é muito importante. Essa fase aí de verificação desses vários cenários de risco, né? Ela é chave, tá? Ela é ponto-chave. Tá? Então, eu chamo muita atenção para isso. A partir daí que você vai fazer essa especificação, você vai fazer aí o bendito do cálculo de confiabilidade, né? Então, que é a verificação do CIL que você vai fazer a instalação, que vai ser instalado, né? O CIL instalado. Então, assim, tem vários métodos para fazer isso. A gente, na empresa, elaborou aqui uma planilha Excel de apoio, né? O pessoal da manutenção usa bastante. Vocês estão vendo a planilha aí? Ou está na apresentação ainda? Só que ela está na apresentação, só que ela está pequena. Ah, tá. Eu vou interromper e compartilhar a planilha, então. Ensinar isso aqui. Eric, tem uma pergunta aí para a gente, viu? Do Alexandre. Se puder esperar para o final das perguntas, para não interromper a sequência aqui do raciocínio, mas se a ansiedade for muito grande, a gente responde isso também. Sabe? Vamos aguardar, então. Tá bom. Bom, aqui eu estou mostrando um dos métodos, né, que a gente usa na empresa. A gente elaborou essa planilha aqui, Excel, né? Ela é baseada nas equações do livro do Bill Goebel, né? São equações um pouquinho melhor elaboradas. Um pouquinho não, né? São equações melhor elaboradas do que a da IEC 61508, né? Então, a gente implementou elas aqui nesse arquivo, né? Então, o que é esse cálculo de confiabilidade? Eu vou especificar os meus sensores, né? O tipo de votação entre eles e várias outras informações que fazem parte desse cálculo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. O fato é que essas votações, esses tipos de sensores, afetam a minha confiabilidade, né? É isso que eu chamo o ponto para vocês terem atenção, tá? Isso quer dizer o quê? Eu tenho que fazer exatamente com os componentes que vão ser implementados e instalados, né? Se eu não for usar esse componente, se eu for usar outro componente, eu altero a minha confiabilidade, eu altero o meu CIL da função, né? E muito importante, esse CIL, o conceito de CIL, de nível de integridade e segurança, ele é válido para a função, né? Então, eu tenho um CIL associado à função. Eu não tenho um CIL associado ao componente. O que eu tenho associado ao componente é uma capacidade dele ser utilizado em funções
em funções com um determinado nível, com determinado fio, né? Então, o que chama atenção é isso, né? Então, aí você vai especificar, a gente especifica aqui nossa malha, né? Tem o sistema de lógica, tem os seus elementos finais, né? E a partir daí eu encontro um valor de confiabilidade, né? Que é essa probabilidade de falha em demanda, no caso é uma malha de baixa demanda, então é uma probabilidade de falha em demanda média, né? Um PSD médio. E essa confiabilidade, ela tem que ser melhor, né, do que aquela que foi que se pediu para mitigar esse determinado risco, né? Então, no caso aqui, um exemplo, né, que eu coloquei, a gente tem aqui uma campanha de 4 anos que pediu esse CIL2, né? Você especificou aqui esses componentes, né, com determinada votação, com os componentes, com intervalo de manutenção, e isso me deu uma confiabilidade que, para a parte de confiabilidade, né, de probabilidade de falha em demanda média, me atingiu esse CIL2, né? É importante falar que não é somente esse ponto que tem que ser visto, né? A gente está falando da comprovação de um CIS, então a gente está falando da comprovação de um CIS conforme a IEC 6511, né? Que é isso que a NR13 pede, conforme as normas internacionais. Então tem outros parâmetros a serem olhados que não só a probabilidade de falha em demanda. Então, aqui é um exemplozinho, né, que a gente usa. A planilha ela tem algumas informações aqui, que traz gráficos, taxa de falha, esses modos de como analisar esses fatores de falha de causa comum, né, segundo a IEC 6508, parte 6, né. Então, é uma planilha bem interessante. Eu tirei o logotipo da empresa aqui, então as pessoas que se quiserem, né, eu vou deixar no final aqui meu contato lá do LinkedIn, e aí vocês entram em contato lá pelo LinkedIn, passam uma mensagem que eu mando para vocês esse arquivo em Excel aqui sem dificuldade nenhuma, né? Eu tirei o logotipo da empresa e vocês podem usar à vontade. Bom? Vou voltar para a apresentação. Voltou aí, né? Tá. Então, assim, tem esse arquivo Excel que também vocês podem fazer. Existem vários arquivos aí que o pessoal já me mostrou, baseado nas normas na IEC 1508, né? Então, são interessantes também. Existem outros métodos, né? A gente também utiliza um software na empresa chamado Excelência, né? É um software que eu considero muito bom. Eu acho que muito bom não, né? Eu acho que é o melhor, né? Ele utiliza outros métodos matemáticos, não são equações. Ele trabalha com Markov, né? E também, assim, um software muito bom. Recentemente, aí a gente comprou na empresa, né? O pessoal de automação aí comprou várias licenças para vários usuários, né? Então, é um software que a gente já usa aí desde a versão 2, desde 2007. Então, também vocês podem entrar em contato aí e verificar. E assim, tem outros métodos, né? Tem outros softwares no mercado, eu conheço mais uns outros 4 aí, que são baseados nas equações simplificadas, né? Não usam Markov, mas usam as equações simplificadas, que também são bons, né? São softwares válidos, são softwares baseados em normas, e que vocês podem olhar no mercado, né? Procurar e ver aí qual é que se adequa melhor para essa empresa. Eu elaborei aqui também um arquivo de exemplo desse software, né? Só para vocês terem uma ideia, enxergando aí, né?
Só para vocês terem uma ideia do que é a entrega, né? Esse relatório aqui gerado pelo software, né? Você vê que tem as várias informações, com os vários componentes, com as taxas de falha, né? Esse relatório seria também o seu cálculo de confiabilidade, né? Você gerando essas informações, né? Comprovando que essa confiabilidade, aqui no caso, por exemplo, que eu fiz, né? Tá né, para essa função instrumentada, se pediu aí um CIO1, né, um fator de redução de risco de 10, e pelos componentes utilizados, pelos intervalos de manutenção, né, ele conseguiu um CIO1 com um fator de redução de 66, ou seja, você está cumprindo com aquela necessidade de mitigação. Né? Então, ele é interessante. Se vocês também, para as pessoas interessadas, o que fizeram contato lá, eu mando o arquivo aqui de exemplo que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Tá? Voltando aqui para a apresentação, né, seria esse o cálculo, né, de confiabilidade a ser entregue. Né? Então, é isso que a gente tem que comprovar, né, que aqueles componentes que atendem àquela necessidade de mitigação. Né? Indo aqui já para a parte final, né, falar da parte de documentação, né, tudo tem que ser colocado no papel. Né? Então, toda a documentação de engenharia, né, essas folhas de especificação do instrumento, diagrama de malha, a própria memória de cálculo de verificação de CIO. Né? Isso é um documento de engenharia, você tem que documentar isso, tudo tem que estar em ordem. A documentação das verificações, das análises de risco que foram feitas, né? A parte, quando se montou e que você parte com essas funções instrumentais, você também tem que verificar se elas estão funcionais. Né? Então, tem verificações e documentos a serem vistos e olhados para se garantir que foi montado conforme a documentação de engenharia. Né? A parte do manual de operação, né, do equipamento, né? Os procedimentos de manutenção estarem de acordo com o cálculo de confiabilidade, né, com aqueles intervalos que foi estipulado no cálculo de confiabilidade, o sistema de gerenciamento de mudança em ordem, né, e a parte de capacitação de pessoas, né, a parte tanto da operação quanto dos mantenedores. Isso vai compor o seu book, né, para você levar, né, para pedir, né, isso é uma iniciativa da empresa, a empresa que pede, né, a extensão de prazo, né, ou seja, você está com o SPI todo em ordem, né, o seu equipamento está tudo em ordem. E com o adicional de você, com esse book, né, com a documentação comprovando esse CIS, você pode pedir essa extensão de prazo para 4 anos, para 4 meses, né? 48 meses. Ok? Entrando nos finalmente aqui, eu deixo algumas reflexões aí, né, para a gente pensar quando a gente for iniciar, né, um trabalho como esse, pensar aí o que eu estou utilizando como prática de engenharia. Né? Quando a gente vai para a IEC 61511, o cálculo de confiabilidade, na verdade, é um cálculo de falhas randômicas. Né? Existe também na preocupação da IEC 61511 as falhas sistemáticas, né? Que você não consegue fazer cálculo de falhas sistemáticas. Então, tem toda... não é só o cálculo de verificação de CIO, tem toda um sistema em volta, né? Uma envoltória, boas práticas de engenharia, né? Boas práticas de manutenção, e isso não entra no seu cálculo de confiabilidade, mas também tem que ser visto. Né? O que eu estou usando aí para fazer meu sensoriamento, né, dessas funções instrumentadas, minhas lógicas, os elementos finais, né, minhas válvulas, se as análises de risco que foram feitas dentro dessa visão, né, dessa ótica de olhar todos os seus modos de operação, se a documentação de engenharia, né, ela está conforme, ou seja,
aquilo que está no documento de engenharia é o que realmente está em campo, isso é uma questão muito importante, né? Como a gente vê, se eu altero lá um componente lá da minha função instrumentada, eu estou alterando a confiabilidade dessa função instrumentada, eu estou alterando o CIO dela, né? Então, isso é importante, né? Isso implica em dizer o quê? Se eu tiver uma falha, por exemplo, de um sensor de impressão, e eu precisar trocar esse sensor, eu preciso trocar pelo mesmo modelo que está em prática. Posso trocar por um melhor, aí esse melhor, ok, pode. Só que você vai ter que voltar na documentação de engenharia e refazer o seu cálculo. Então, é muito importante isso, né? A sua documentação de engenharia, ela tem que estar de acordo com o que está no campo funcionando, instalado, né? A parte lá de manutenção, né? Os seus planos de manutenção, aquilo dos intervalos, né? De verificação desses componentes, né? E como executar isso, né? Como executar, isso impacta no seu cálculo de confiabilidade também, né? A maneira de execução, isso tudo tem que estar de olho, né? Isso tudo tem que ser visto, né? Então fica aqui esses pontos para serem pensados para o pessoal que for iniciar um processo como esse, né? De pedir, né? Para aumentar esses prazos entre inspeções de caldeiras. Bom, era isso, né, que eu tinha para comentar, para falar. Obrigado aí pelo tempo, pelas pouquíssimas interrupções, né, e vamos aí para a parte de perguntas, e se eu tiver resposta, ok. Se eu não tiver resposta, eu entrego para o Dourado. Eu vou pedir para que o Dourado leia as perguntas aí para você. Acho que fica mais fácil. A primeira foi aquela do Paulo, né? E o Eric já respondeu. Teve uma outra pergunta aqui do Alexandre Mena, que a pergunta dele é: se após um estudo de RASOP dos níveis de proteção de enquadramento de uma matriz de aceitabilidade de risco obtém como resultado nível de CIO não requerido, poderei pleitear a extensão de campanha sem ter as malhas certificadas CIO? Essa é uma pergunta muito importante, viu, Alexandre? Essa que você fez, tá? Bom, vamos lá. Se eu faço as minhas verificações de risco, né? E a minha matriz da empresa, ela não enquadra nenhuma dessas possíveis funções instrumentadas em CIO, né? Teoricamente, você não precisaria utilizar a IEC 1511, né? Porque você não vai utilizar os conceitos de CIS, né? E aí, em tese, você não vai ter o CIS para comprovar, né? Quer dizer, mas eu não tenho risco na minha empresa e eu não posso ter extensão de prazo. Assim, a pergunta que fica, Alexandre, é por que, por exemplo, eu tenho lá uma função instrumentada que está verificando falta de chama, né, no equipamento desse de grande porte. E nem para essa possível função instrumentada eu conseguir quantificar um CIO para ele, é de se pensar sobre essa matriz de aceitabilidade que está sendo usada, né? Então, eu não estou dizendo que todas as matrizes de aceitabilidade têm que ser iguais, né? Não. Né? Mas também né? Tem que se analisar e pensar, é isso mesmo? Então, eu tenho uma falta de chama no equipamento de grande porte, que me forma uma nuvem, né, dentro do equipamento, e esse equipamento explode, e eu digo que isso não precisa de CIO, né, e eu não vou alocar um CIO para ele, né, é complicado. Tá? Então, é possível, sim. Eu não sei como é que as pessoas que vão garantir, né, e assinar isso, né, tanto essas análises
de risco, né? Como essa conversar aí com o pessoal que vai liberar essa extensão, né? Vai analisar isso, né? Eu não sei. A gente é uma revisão recente, né? Nós dentro da empresa não passamos por essa experiência ainda de fazer esses estudos para poder apresentar esses books, né? Isso está em andamento, mas dentro da empresa isso não foi feito ainda. Pode ser que em outras empresas aí, se tiverem pessoas que já fizeram, né, esse requerimento de aumento e ver qual vai ser o comportamento, se manifeste, tá? Mas a visão que eu tenho é essa, tá? Todos aqueles riscos identificados com os intertravamentos, se você não alocar um CIL para ele, você não vai ter CIS, né? Você não vai ter aplicação da IEC 1511, fica difícil você pleitear. E aí, é isso. Não sei se te respondi e se você gostou da resposta. Quem foi, Dourado? Alexandre, né? E o Alexandre Mena. Se quiser abrir o microfone, Alexandre, e falar um pouco, você ficou confortável com a resposta? Eu até agora lembrei de um detalhe. Eu estou monitorando aqui as perguntas do Zoom, mas não estou olhando pelo YouTube, né? Não sei se teve mais gente que perguntou coisa pelo YouTube. Está no YouTube também? É importante, cara. Está no YouTube. Rapaz, eu estou me sentindo o próprio Luan Santana aqui, viu? Dourado também. Mas, Eric, boa noite, pessoal. Vou entrar com o áudio aqui, então. Agradeço as respostas. Nós somos colegas de Braskem. A minha disciplina é mecânica, aqui na Q2, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Eu estava queimando, então, aí. Não, a nossa matriz de aceitabilidade é a mesma. Então, fica mas aí. O bacana é que a gente vai poder conversar, né? A minha disciplina é mecânica, né? Mas eu trabalho na nossa termoelétrica aqui. Eu acho que oportunamente a gente vai botar em intercâmbio com vocês aí de Q1, né? Aí da fábrica de Camaçari, o nosso pessoal de automação e de instrumentação, para a gente poder trocar figurinhas também, né? A gente está nesse processo, estamos realizando estudo, né? E analisando a viabilidade de pleitear, né? Aí junto ao IBP, né? A Concer, a extensão de campanha. Mas muito grato pela explanação, foi muito rico o nosso intercâmbio aqui. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelas palavras. O que eu respondi para ele, né, até antes eu botei para eu tive entendimento, se a análise de risco foi feita e ela não apontou a necessidade de uma malha CIL, o que precisava ser feito, você fez, né? Seu risco aqui não é grande, então agora se tem uma caldeira que chega a precisar ser classificada como A e não ter um risco, né, nenhum CIL1 e um risco de formação de atmosfera explosiva por gás, assim, chama atenção, né? Mas também não sabe o que vem do IBP nas auditorias de SPI hoje, né? O pessoal que tem vindo é pessoal com muita experiência de integridade de equipamento. Eles vão ter que passar a fazer outras auditorias que não o que é da área deles. Eu não sei se eles vão convidar especialistas de instrumentação, se eles vão bater um olho grosso nisso aí, se eles vão procurar pelo em ovo, né? Então é um aprendizado que a gente também vai ter, vai estar todo mundo na mesma barca aí. E a Bahia está junto com você, Alexandre. Nós vamos estar passando por cima daqui a pouco. A experiência que temos, né? Também foi uma conversa que tivemos com o pessoal da refinaria ali do Paraná, Repar, né? Que pleitearam então a extensão de campanha, conseguiram, são caldeiras mais novas comparando ao parque que nós temos aqui, também vocês aí em Camaçari, mas no caso eles realizaram o estudo, né? E o auditor que veio fazer essa certificação, o auditor veio especialmente para certificar, né?
E ele é um inspetor de equipamentos, né? Ele é da área de integridade, né? E aí, claro que ela é uma inspeção bastante, num termo comum, assim, usar o cara crachá, né? Muito em cima daquilo que versa a norma, né? Então, a gente tem esse ponto aqui e a gente está justamente se preparando, né? Vendo o que precisamos organizar, né? Como que temos que estar com esse estudo organizado para pleiteada e auditoria, né? Mas esse é o ponto e a nossa experiência. Assim, isso é importante, tá? Se as pessoas que vêm fazer essas verificações não conseguem identificar exatamente o que precisa ser visto, né? Numa dessa aí, na verdade, quando se começou com a ideia, né, de se aumentar esse prazo de inspeção aí, né, que conversou aí dentro da empresa para falar, a ideia era aumentar para 5 anos, para 60 meses, né? Se fazer esse pleito da comprovação desses CIS para aumentar esse prazo de intervenção para 60 meses. E aí, dentro lá do comitê da NR, eles resolveram, não, é um salto muito grande, né, de 30 meses para 60, vamos ficar em 48 meses, né? E aí, ou seja, tem que se saber exatamente o que está sendo feito, né? Então, essa questão de sistema instrumentado, você tem uma série de requerimentos aí a serem analisados, né? A serem vistos, para você dizer que aquela função está íntegra, né? Então, assim, se a gente não pega, se o inspetor que vai fazer essa verificação não tiver esse olho, eu fico até com medo de se queimar o conceito, né? De se queimar o conceito. E pensar uma coisa também da sequência das coisas. A gente está num momento que está mudando as coisas, mas no mundo ideal, né, a caldeira vai ter um estudo de CIL, a empresa vai ter um órgão de SPI, e depois disso é que ela vai pedir para escrever a campanha, né? Nós não vamos fazer o estudo de CIL, né, para pleitear o aumento de campanha, né? O estudo de CIL já existe, a caldeira ela é um equipamento de processo. Todo equipamento de processo, para ter uma autorização de operação hoje aqui na Bahia, do órgão ambiental, acredito que seja, inclusive seja nacional, tem que ter uma análise de risco, e dessa análise de risco vai sair, se for o caso, um estudo de CIL, né? Então, a tua caldeira ela já vai estar inerentemente segura, né, com estudo de sistema instrumental de segurança para garantir que ela é segura, e depois você vai pleitear. Já que eu tenho, eu posso até pleitear o aumento da campanha. Eu não vou fazer o estudo para poder pleitear o aumento de campanha. A ordem inverte, né? Então, o momento de transição leva a acontecer isso, né? Essa pergunta. Mas acho que a sequência legal para a gente ela vai ser a outra, né? Vai ser quando eu tenho uma caldeira que é toda bonitinha, que eu já fiz as melhorias dela para que ela seja segura, e agora, então, eu posso, inclusive, pleitear um aumento de campanha dela, né? Porque eu estou de acordo com o que a norma, quando foi escrita, pedia, né? Eu não vou fazer um estudo para... Né, não estou preenchendo um documento para ter direito a aumentar a campanha, né? Eu estou mostrando que minha caldeira é segura. Eu não sei se eu passei com clareza a ideia, mas a gente não faz estudo de CIL só para ter aumento de campanha, a gente faz estudo de CIL para a caldeira ser segura. E já que ela é segura, ela pode ter aumento de campanha. Exatamente. Mais alguma? Luciano tem uma pergunta aqui do Adson. Tá ouvindo? Lapa. Oi, Adson Lapa fez uma pergunta aqui também. Em relação às seguradoras, tem citado bem a atualização? O que eu tenho visto acontecer na Braskem é que as seguradoras elas já pedem um estudo de CIL, independente de saber se a gente tem aumento de campanha ou não. Ou seja, elas olham para a análise de risco, se você tem um estudo de risco, e se você identifica riscos, você tem malhas de proteção adequadas, né? Se você aumenta a campanha ou não com isso, a seguradora não olha muito, não. Isso é mais da gente com a NR13, né? É um benefício que ele está tendo da empresa com a NR13.
E até a seguradora, talvez ela prefira que a gente para pensar assim, se você parar e fizer a inspeção, para mim é até melhor, né? Mas ela te pede que tenha uma análise de risco. Uma outra pergunta também do próprio Adson também é: os fabricantes de caldeiras novas já estão fornecendo as mesmas com essas atualizações ou somente de forma reativa? O entendimento aí, Adson, é o seguinte: o estudo de confiabilidade, quer dizer, é o entendimento que eu tenho. Eu não sei se as empresas que estão vendendo estão fazendo isso. Esse estudo de confiabilidade, ele precisa de informações que quem tem que fazer é o usuário final, tá? A pessoa que está vendendo o equipamento, ela vai te vender, né, com determinados sensores, com determinadas válvulas, que possam ser usadas em possíveis funções instrumentadas. Mas as suas verificações de risco, RASOP, né, LOPA, né, e o cálculo de confiabilidade, que vai depender também de intervalos de manutenção e como a manutenção vai ser feita, ela tem que, esse cálculo, né, e as análises de risco tem que ser feito pelo usuário final, né? Mas, novamente, as empresas podem te vender essas possíveis funções instrumentadas com componentes que, quando for executado esse cálculo de confiabilidade, você consegue chegar naquele CIL que precisa para mitigar, né? Se alguém for vender um equipamento já com esse estudo de confiabilidade embutido, eu desconfiaria do estudo, né? Não do equipamento. O equipamento vai estar íntegro e tal, mas o estudo tem várias questões lá que a empresa que está vendendo não consegue responder, e aí ele vai botar um valor lá, uma estimativa, que você vai receber, e aí você vai ter que executar aquilo que está naquele estudo, né, que pode não ser o ideal, né? Então, mas assim, a partir do momento que você vai comprar um equipamento de grande porte, você não chega lá na empresa e ele te entrega de imediato, né? Tem toda uma fase aí de verificações de engenharia, e aí durante essa fase de engenharia, né, que vai estar sendo feita junto com a empresa que vai estar te vendendo equipamento, vocês podem chegar nesse ponto, né? E aí quando o equipamento se partiu o equipamento, né, ele já parte todo certo, né? Então é uma negociação aí que tem que ser feita na compra desse equipamento. Olha, a gente vai comprar aqui o equipamento que precisa gerar tantos quilos de vapor, né, por hora, com pressão tal, com a temperatura tal, e eu quero que você entregue também para a gente um estudo de confiabilidade baseado nas análises de risco que nós vamos fazer, junto com aquele CIL que for necessário vindo dessas análises, né? Eu acho que isso pode ser feito dessa maneira. Okay? O Eric, fazer uma pergunta um pouco mais básica aqui. Vocês estão indo muito longe aí no nível do assunto. Não, rapaz. Eu estou em Stella Maris e o Dourado está aqui em Flamengo, pô. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Costa Azul. Várias vezes eu vejo equipamento instalado em caldeira, aí tem sempre aquela etiqueta CIL, CIL1, CIL2, CIL3, mas só de ter a etiqueta, o equipamento, não garante que ele está certificado, que vai atender o CIL do sistema, né? Só o equipamento. Teria um equipamento certificado para uso com CIL2, CIL3, não garante que ele tenha um sistema CIL2, CIL3, né? A etiqueta é do equipamento ou foi o pessoal da planta que etiquetou isso lá com CIL1, CIL2? Geralmente eu vejo no equipamento a etiqueta, mas eu acho que o equipamento sendo CIL não garante que que o sistema, né, atende, né? Exatamente, Alex. Foi aquilo que a gente comentou, né? O conceito de CIL, ele vale para a função instrumentária. Então, não é o sensor, não é a válvula que você comprando, né? Como você falou, eu compro uma válvula CIL2,
um sensor aí SIL2, aí, consequentemente, boto num PLC lá SIL3, né? E vou dizer que a minha malha atende o SIL. Não. O que você está vendo na planta é a capabilidade sistemática dos componentes, né? Ou seja, é um dos itens que compõe aí para você dizer que atende o SIL, né? Que você está utilizando componentes com capabilidades sistemáticas, ou seja, você pode usar aquele componente com uma função SIL1, SIL2, né? SIL3. O que é essa capabilidade? É uma certificação, né? Segundo a IEC 61508, né? Todo aquele componente ele foi montado, vem de fábrica, né? Tem todas verificações que são feitas que te garantem que as taxas de falha, né, são pequenas o suficientes para ser utilizado nessas funções SIL, né? E aí, a depender de quão pequeno essas taxas de falha sejam, ele te consegue uma capabilidade sistemática com um SIL maior, né? Então é isso. Né? Ok? Expliquei ou compliquei? Não, tranquilo. É só a curiosidade, porque eu vejo muito equipamento com etiqueta aí, mas o sistema é mais complexo. Tem mais umas perguntinhas aqui, viu, Eric? Tem uma pergunta da Luciana Serafim. Se a gente tem visto aí as indústrias se adaptando para pleitear as auditorias. Eu não sei responder isso não, Luciana. Eu acho que o pessoal que da própria empresa aí do Sul, né? A gente ouviu, acabou de ouvir aí a Refap já pediu, né? A Refap, né, pediu. A gente sabe que esse tipo de pleito, né, ele não vai vir de empresas menores, de caldeiras menores. A própria estrutura do SPI, ela é uma estrutura bastante grande. Ela só vale a pena para quem tem um tamanho de caldeiraria, né, de planta que tem uma demanda de caldeiraria muito grande. Senão você acaba pagando para ter o SPI e não tira vantagem disso. Né? Então, assim, a gente vai ver provavelmente as refinarias da Petrobras, elas vão pedir, provavelmente os crackers da Braskem, né, a planta do Rio Grande do Sul, a nossa planta aqui, provavelmente a de São Paulo está colocando uma caldeira também de um porte maior agora, e talvez a do Rio, são plantas que certamente vão pedir. Eu não sei se plantas menores elas vão ter a estrutura do SPI que vá, vamos dizer, não é só ter SIL, né? Tem que ter todo o aparato do SPI mais a certificação SIL para a caldeira. E o SPI normalmente ele não vai se pagar só na caldeira, ele vai se pagar no conjunto da planta toda. Mas, com certeza, as maiores plantas daqui do Brasil vão correr atrás disso, porque o benefício financeiro é muito grande. Para uma planta do porte da nossa, da Braskem, na antiga Copênia, da Q1, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ele se paga várias vezes o investimento de botar o SIL nas caldeiras, de ter o SPI, é muita vantagem. Tá? Em vez de parar de 2 em 2 anos e fazer uma intervenção pesada, você parar de 4 em 4 anos, isso aí é significativo para a gente. Eu não tenho número para falar, mas é coisa assim bastante grande, tá? Tem uma outra pergunta também do Maurício Moreno, né, que a apresentação mostrou 3 modos de operação. Quantos modos de operação foram analisados? A gente não analisou aqui, né? Quantos modos de operação? Eu acho que isso é em relação àquela pergunta do colega que fez antes, né, que não deu SIL nenhum. Né, se ele acredita que está perguntando se foi analisado em relação aos vários modos de operação. É isso. Eu acho que tem que ser analisado por todo. Claro. Na verdade, quando a gente vai analisar o risco, tem que levar em conta os riscos da IEC, é 1511, mas os riscos da NFPA, né, que são os riscos do DMS, e trazer tudo junto. Não adianta você, depois que partiu a caldeira, ela não explodir, mas ela explodir na hora de acender. Né? Então, não tem jeito, tem que olhar o risco como um todo. Outra pergunta também do Jerônimo. O SGC, Sistema de Gerenciamento da Combustão, deve ser comissionado em conformidade com o projeto de SIS. Se houver algum problema nesse sistema no decorrer do processo, como fica a extensão do prazo? É alterado o nível de SIL? Se houver o quê? Um defeito? Se houver uma falha?
É uma falha... Se houver algum... Diga, Jerônimo. Vai lá, Jerônimo, explica você a tua pergunta. Você parte o sistema de gerenciamento de combustão com as funções do SIS, certo? Estou falando o seguinte, se houver algum problema no sistema de gerenciamento da combustão, você perde a extensão de prazo? Eu vi você falando em algum instante que se der um problema em um sistema, em um componente, um equipamento, você troca pelo mesmo fabricante, pelo mesmo... E quando houver um problema no sistema de combustão? Vamos lá, Jerônimo. Na verdade, o entendimento que eu tenho é o seguinte. Você fez o seu cálculo de CIL, né? A sua verificação de CIL, e aí ele te deu lá que ele vai ter para determinadas funções CIL1, para as outras funções CIL2, né? E assim diante, né? Para cada função instrumentada tem o seu CIL, né? Sim. Porque esses riscos não são iguais, essa necessidade de mitigação não é igual, e aí o CIL está alocado para essas funções instrumentadas. Uhum. Se houver uma falha, essa falha está prevista no cálculo, né? Essa não é para ter falha, na verdade, né? E quando a gente está falando de falhas que afetam o CIL, a gente está falando de falhas perigosas ocultas, né? O que influencia o seu CIL são as falhas perigosas ocultas, né? Os outros modos de falha, eu acho que é esse que você está se referindo, que você detectou e que te levou a um acionamento daquelas funções instrumentadas de modo sem aquele risco acontecer, né? Isso não é CIL, isso é o espúrio, né? Então, o espúrio, você pode ter uma malha com CIL muito bom e um espúrio, uma taxa de espúrio muito elevada. Por quê? Porque você fez um sistema de votação, por exemplo, vou botar bem alto aqui, 1 de 10, né? Então, você tem 10 componentes, qualquer um que acionar, ele aciona a função. Então, isso vai ter um CIL muito elevado. Por outro lado, como você tem 10 componentes, você tem 10 componentes que podem falhar de modo espúrio, né? Okay. Ou seja, levar ao acionamento da função. Então, uma coisa é o CIL, as falhas perigosas ocultas, né? Essas não podem acontecer, né? O que não pode acontecer? É você ter aquele risco, a malha precisar ser acionada, eventualmente é o sensor que entupiu, que não sentiu, isso é uma falha perigosa oculta, porque aconteceu aquela falha e você não viu que ela estava lá, né? Então, o cálculo de confiabilidade, o cálculo de verificação de CIL, vê exatamente isso, né? As tuas válvulas, né? Você sentiu, o teu CIS, o teu BMS mandou fechar as válvulas e as válvulas não se mexeram. Uhum. Isso faz parte do cálculo de confiabilidade. Aquela chance da válvula precisar ser atuada e não atuar é uma falha perigosa oculta, né? Então, isso entra no seu cálculo de confiabilidade. Agora, por outro lado, o teu sensor entrou em falha e acionou e mandou fechar a válvula, isso é o espúrio. Isso não é do cálculo de confiabilidade, né? O espúrio. Assim como a válvula, né? Fechou indevidamente, né? Teve uma falha lá na parte elétrica dela, ela fechou indevidamente e causou um trip, né? Isso aí são consideradas falhas seguras, né? Assim como o teu sistema de lógica, um cartão que queima, que manda fechar a válvula, né? Isso são espúrios, né? Então, é isso. Ok, ótimo. A segunda pergunta também do Jerônimo. A NR13 permite que as inspeções sejam realizadas e validadas pelo serviço próprio de inspeção, pelo SPI, ou existe algum órgão específico, como uma seguradora? Olha, as auditorias de certificação do SPI são feitas pelo IBP. Quando o IBP certifica, o próprio SPI pleiteia junto à DRT, na Delegacia Regional do Trabalho, as ampliações de prazo de inspeção dos equipamentos de maneira geral, e eu acredito que agora também as caldeiras, né, vão estar entrando nessa mesma regra. Então, você vai ter que apresentar na DRT, junto com o teu pleito, a documentação que comprova que você atende aqueles requisitos para análise de risco
tudo de CIO, comprovação que você testa conforme os intervalos de teste do CIO requerido, né? E também a documentação pertinente da parte de inspeção de equipamento da caldeira. Tá? Uma vez certificado o teu SPI, você tem direito de pleitear junto ao órgão. E eu acho que você responde também, de certa maneira, aí o que o João Garcia perguntou aqui embaixo, né? A previsão dessa situação ocorrer nos outros equipamentos cobertos pela NR13. Na verdade, o SPI ele tem essa razão de ser, né? Quem tem SPI tem um grau de conhecimento dos seus equipamentos né, e de capacidade técnica de analisar os mecanismos de degradação de falha dos equipamentos, que permite a eles fazer inspeções externas, inspeções não invasivas, que, sem tirar o equipamento de operação, permitam estender a campanha dele. Então, esse é o conceito que está dentro do SPI. Tá? Você faz um ultrassom pelo lado de fora do vaso e você vai pegar alguma trinca. Então, você pode estender a campanha daquele vaso, do lado da parte de pressão. Só está entrando a caldeira agora com esse requisito que é mais de instrumentação, que não vem vamos dizer, dos reparos de caldeiraria e inspeção de equipamento, que vem do lado da automação e instrumentação. Então, a gente está agregando isso também, né, para isso aí. E se responder a tua pergunta, João. Foi completa a sua explanação. Excelente apresentação. Muito obrigado aos dois aí. Eu tenho recebido aqui no meu zap muitas mensagens agradecendo e elogiando. Foi muito boa. Obrigado aí, Jorge, por você ter colocado. Assim, a gente entende que é um assunto muito importante para as empresas, né? Então, a gente está falando de custos de manutenção de ordem absurda, né? De aumento aí de verificações, né? Para garantir que as plantas estejam operando sempre da melhor maneira, né? Então, esse passo aqui que vocês fizeram, né, para a gente, ele foi muito bom bom para a gente. Tá? Eu então, que agradeço a vocês. Obrigado. Aí. Agradeço também a oportunidade. Obrigado a todos aí. Coisas aí, tá bom? Vamos conversando. Ok. Não quero deixar... Quero convidar todo mundo novamente aí para dia 9 de dezembro, às 19 horas, como deu, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, trazendo o Makalovski aí para falar da transformação digital nas indústrias do processo. Muito importante, o Makalovski tem uma experiência fantástica e hoje é diretor de energia da Microsoft. Então, convido a todos. Temos muita coisa aí para o ano que vem, estamos pensando no seminário de indústria 4.0, já começamos a formatar, já fizemos a reunião ontem da diretoria. Vamos formatar, viu, Dourado, aquele nosso workshop de válvulas de controle. Controle de vazão, né? Exatamente. Falamos ontem com o Davi. Então, acho que vamos ver se semana que vem a gente começa a bater um papo. Tem algumas ideias, eu tenho ideias, o Alex com ideias, Maurício com ideias, Davi com ideias, todo mundo com um monte de ideias, Lilo Alberto. Então, vamos ver se a gente junta tudo e vamos fazer esse grande ano que vem. A gente está pensando em abril, maio, tá? E o seminário da indústria 4.0 em fevereiro, março, vamos ver. Vamos conversando. Muito obrigado. Obrigado a todos. Jerônimo. Oi. Agradecer ao Eric e o Luiz Dourado que durante aqui o bate-papo e mensagens por Zap, nós conseguimos pelo menos 2 pessoas querendo ser sócio da ISA Seção Bahia, só nesse evento. Parabéns. Opa, trim aí. E excelente notícias. Estamos precisando de gente, precisamos de cabeças, precisamos de mãos, precisamos tocar, precisamos aumentar essa sessão, precisamos trazer mais palestras, mais conversas nesse nível de hoje. Obrigado a todos. Vai tirar foto? Precisa, se puder fazer um favor, deixa eu ver se já desligaram a gente, não? Não. Não tem um bocado de gente aí. Não desligaram, não. Então, quem puder abrir o vídeo, aí, quem quiser apenas, que a gente faz uma foto final, para depois a gente colocar lá no YouTube a foto final com o vídeo da apresentação. Aí, se puder abrir o vídeo aí,
Vamos tirar uma foto. O nosso amigo Lívio está por aí? Tiago Meia estava aí também. Tudo bom, Tiago? Tiago não quis nem... Tudo bem, Dourado? Estou aí. Cartagena, Gabriel, o pessoal estava tudo escondidinho aí. Rapaz. Viu? Tá todo mundo escondido, ninguém queria falar nada, Eric. Yuri aí. Diga aí, Yuri. Tudo bem? Você descobriu quem é que fez as perguntas. Tudo jóia? Rapaz. MV, rapaz, se eu não visse MV aí, eu ia ficar chateado, viu? Você não falou nada, hein, Marco? Pô, Marco. Eu sou o Luciana Serafim. É porque eu loguei com o meu usuário do Facebook, é a minha esposa. É por isso, então. Eu fiz pergunta no nome da minha esposa. Beleza, legal. Parabéns aí. Obrigado. Então, vou tirar agora, todo mundo olhando aí pra câmera. Alex, olhe para frente também. Ele vai tirar foto e não olha. Pronto, galera. Muito bom ver todo mundo aí reunido, separado e junto ao mesmo tempo. Exatamente. Tirou nos 2 canais aí? Parabéns pelo evento. Obrigado. Parabéns aí, foi muito bom. Lorenzo, obrigado pela presença. Até que enfim estou te vendo, rapaz. Prazer.